Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Cristiane Brasil para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Celino. Pode ir? Não, 4 não, 8. Ata da 24ª sessão extraordinária, em 17 de abril de 2007. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Às 19h05, com a presença dos senhores vereadores Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Argemiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Ivan Moreira, Jerominho, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Leila do Flamengo, Lucinha, Luiz André Deco, Luiz Antônio Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadinho de Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Serri, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Romualdo Boaventura, Rubens Andrade, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berger e Verônica Costa. 35, assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Encerra-se a sessão às 19h10. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para a confecção de avulsos. Sessão. A presidência tem a honra e a satisfação em anunciar a ilustre presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Ueda. Uma salva de palmas para o nosso ministro. A presença também ilustre do juiz federal, Dr. José Arthur Diniz Borges, aqui do Rio de Janeiro. O Dr. César de Graaf Mateus, servidor do Superior Tribunal de Justiça. Muito nos honra, ministro, a sua presença aqui mais uma vez, né? Tivemos o último encontro, quando da medalha, a outorga da medalha ao ministro Scartesini, né? E naquela noite, né? Foi uma noite muito alegre para todos nós, né? E o senhor tem a certeza absoluta que esta Câmara Municipal, a cidade do Rio de Janeiro, né, tem orgulho em recebê-lo aqui. Esperamos revê-lo
outras vezes, né? E contando, claro, com a sua presença logo mais, né, na outorga da medalha e do título benemérito ao ministro Hamilton Carvalho, na noite de hoje. Então, vamos nos aguardar. O doutor Arthur também é uma pessoa queridíssima, né, também sempre nos visitando. Nos sentimos orgulhosos em tê-los aqui conosco. Está suspensa a sessão. Vereador Jorge Pereira, emitir parecer. Pela rejeição. Rejeição, vereador. Pela Comissão de Finanças, vereador Jorge Felipe, presidente da comissão. Pela rejeição do veto. Rejeição, veto. No orador inscrito discutir a matéria, sai a discussão. Em votação, para encaminhar, vereador André Gouveia Vieira. Acho que esse projeto dispensa apresentação, todos conhecem, foi aprovado quase que acho que por unanimidade nessa casa, com o único voto contrário do vereador Paulo Serri, foi vetado pelo prefeito César Maia, no momento em que se discute, inclusive, a inclusão da Guarda Municipal no combate aos pequenos delitos nessa cidade, é uma discussão que está crescendo, há uma PEC em Brasília sendo discutida também sobre ampliação das funções da Guarda Municipal. Eu acho que é o momento certo, é justo, faz justiça e vai melhorar a vida da cidade do Rio de Janeiro. E o meu encaminhamento, então, peço a vocês, nós vamos precisar de 26 presentes votando contrário ao veto do prefeito. Não ao veto do prefeito. Esse é o encaminhamento. Obrigada. Para encaminhar, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, o encaminhamento da liderança do governo é pela manutenção do veto, pelas razões que, larga e sobejamente, já foram aqui discutidas. A principal delas é que a matéria carece de um vício de iniciativa, pode-se dizer, exemplar, e certamente terá o mesmo fim que teve a matéria semelhante votada na outra legislatura, de autoria do vereador Pedro Porfírio. Dessa maneira, vai essa Câmara corroborando com um processo de ilusão e de engano de funcionários da Prefeitura, com o qual nós não concordamos, participamos da fundação da Guarda, sabemos a importância que a Guarda tem para a cidade e não compactuamos de forma alguma com projetos de lei dessa natureza que apenas conjunturalmente acenam para a solução de uma questão que não pode ser tratada a partir de iniciativa do Poder Legislativo. E temos certeza que os vereadores autores dessa matéria sabem disso. A fizeram apenas para criar uma ambiência de intranquilidade na Guarda, para tentar dividir a Guarda Municipal, mas hoje nós estaremos aqui votando o veto e portanto, nós encaminhamos pela manutenção do veto para que, mais uma vez, a Casa não participe, como já fez na legislatura passada, de um logro para com a Guarda Municipal, que se viu frustrada por ter uma lei aprovada, depois uma lei derrubada no Poder Judiciário por vício de iniciativa. Portanto, o encaminhamento é pela manutenção ao veto. Só encaminhou, né? Matéria está em votação, requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados.
Vereador. Um segundinho só, tá? Problema aqui no sistema, mas... Um segundo. Segundinho, estamos ainda com problemas técnicos. Não, não tem aqui, eu quero liberar. Ela está saindo já. Nós estamos segurando, não. Nós estamos tentando aqui acertar, vereador. Um segundinho só. Eu mesmo ainda não consegui votar. Está ruim. Ah, o meu voto não entrou. Ela entrou, mas ali não acabou.
Botei, eu entro. Não, ele entrou, mas eu não... Márcio. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, para proceder à chamada auxiliando na presente votação, uma vez que estamos... Eu acho que vou tornar sem efeito e conseguimos resolver. Conseguimos? Hã? Vereador Luiz Carlos Ramos, proceder à chamada. Vou proceder à chamada dos senhores vereadores. Não tá ruim. Estão vendo aqui, está com problema. Vai ser... Vou proceder à chamada dos senhores vereadores. Como votam os senhores vereadores? Vereador Adilson Pires. Como votam os senhores vereadores? Adilson Pires, não. 1. Aloysio de Freitas, como voto? Andréa Gouveia Vieira, como voto? Não. 2. Agemiro Pimentel, como voto? Não. 3. Aspásia Camargo, não. 4. Átila Nunes Neto, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, não. 5. Charbel Zaibe,
Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, como vota? Não. 6. Cláudio Cavalcante. Cristiane Brasil. Não. 7. Doutor Carlos Eduardo. Não. 8. Doutor Jarinho. Não. 9. Doutor Nelson Ferreira. Leomar Coelho. Não. 10. Guaraná. Vereador Guaraná. Pulo presidente. Vereador Jerominho. Vereador João Cabral. Não. 11. Vereador Jorge Felipe. Jorge Mauro. Jorge Pereira. Não. 12. Jorginho da SOS. Leila do Flamengo. Não. 13. Lilian Sá. Não. 14. Lucinha. Vereadora Lucinha. Luiz André Deco. Luiz Carlos Ramos. Não. 15. Márcio Pacheco. Não. 16. Nadinho do Derri das Pedras. Nereide Pedregal. Não. 17. Pastora Márcia Teixeira. Patrícia Amorim. Paulo Serri. Sim. 1. Pedro Porfírio. Célio Luparelli. Renato Moura. Roberto Monteiro. Não. 18. Rogério Bittar. Romualdo Boaventura. Rubens de Andrade. Sebastião Ferraz. Sami Jorge. Não. 19. Silva Ponte. Sterpan Necessian. Não. 20. Tereza Berg. Não. 21. Theo Silva. Verônica Costa. Não. 22. Não deixa. Wilson Leite Passo. Esqueci o que é. Vou proceder à segunda chamada. Vou proceder à segunda chamada. Aloysio de Freitas. Átila Nunes. Carlos Caiado. Charbel Zaibe. Cláudio Cavalcante. Nelson Ferreira. Vereador Guaraná. Não. 23. Como vota o senhor presidente Ivan Moreira? Não. Não. 24. Vereador Jerominho. Jorge Felipe. Não. 25. Jorge Mauro. Jorginho SOS. Lucinha. Não. 26. Luiz André Deco. Luiz André Deco. Nadinho do Rio das Pedras. Pastora Márcia. Patrícia. Luiz André Deco, como vota? Luiz André Deco, não. 27.
Pastora Márcia Teixeira. Patrícia Murim. Patrícia Murim, não, 28. Pedro Porfírio. Sérgio Luparelli. Renato Moura. Rogério Bittar. Não, 29. Romualdo Boaventura. Rubens de Andrade. Sebastião Ferraz. Não, 30. Silvia Ponte. Não, 31. Theo Silva. Wilson Leite Passos. Não. Theo, não, 32. 32, não. Presente, 33. Nenhum, zero. Votação apresentou o seguinte resultado. Presentes e votando 33 senhores vereadores. Votou sim 1, não 32. O veto é rejeitado, o projeto segue a promulgação. Pela hora. Tramitação ordinária em segunda discussão. Presidente, pela hora. PDL 68/2005, autoria do vereador Edson Santos, que susta por exorbitância do poder regulamentar o decreto 26.101 de 13 de dezembro de 2005. O orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Eu esqueci. Te dou depois. Presidência refaz a fala e pede o auxílio do vereador Luiz Carlos Ramos, proceder à chamada. Desculpe, tá? Vou proceder à chamada. Vou proceder à chamada. Vereador, como vota o vereador Adilson Pires? Sim. Sim, 1. Aloysio de Freitas. André Gouveia Vieira. É minha solenidade aí. É sim? Sim, 2. Agemiro Pimentel. Sim, 3. Aspásia Camargo. Sim, 4. Átila Nunes Neto. Carlos Caiado. Carlos Bolsonaro. Sim, 5. Charbel Zaiber. Chiquinho Brazão. Sim, 6. Cláudio Cavalcante. Cristiane Brasil. Sim, 7. Doutor Carlos Eduardo. Sim, 8. Doutor Jarinho. Sim, 9. Doutor Nelson Ferreira. Vereador Leomar Coelho. Sim, 10. Vereador Guaraná. Sim, 11. Vereador Jerominho. João Cabral. Sim, 12. Jorge Felipe. Jorge Mauro. Como vota o vereador Jorge Mauro? Sim, 13. Jorge Pereira. Sim, 14. Jorginho SOS. Leila do Flamengo.
Não. 1. Lilian Sá. Sim. 15. Lucinha. Luiz André Deco. Luiz Carlos Ramos, sim, 16. Márcio Pacheco. Sim, 17. Nadinho Rio das Pedras. Nereide Pedregal. Nereide, sim, 18. Pastora Márcia Teixeira. Patrícia Amorim. Paulo Serri. Paulo Serri. Não. 2. Pedro Porfírio. Professor Célio Luparelli. Renato Moura. Roberto Monteiro. Sim, 19. Rogério Bittar. Romualdo Boaventura. Como vota o vereador Romualdo Boaventura? Não. 3. Rubens de Andrade. Sebastião Ferraz. Sami Jorge. Silvia Ponte. Stepano Essecian. Sim. 20. Tereza Berg. Theo Silva. Verônica Costa. Sim, 21. Ilso Leite Paz. Vou proceder à segunda chamada. Aloysio de Freitas. Átila Nunes Neto. Carlos Caiado. Charvel Zaibe. Cláudio Cavalcante. Dr. Nelson Ferreira. Ivan Moreira. Sim. Sim, 22. Não está aí, não. Na outra que ele votou, nessa ele não está aqui, não. Vou chamar ele, vou chamar. Jerominho. Jorge Felipe. Sim, 23. Jorginho SOS. Leila do Flamengo. Já votou. Lucinha. Sim, 24. Sim. Átila Nunes. Não. 4. Vou chamar. Luiz André Deco. Como voto, vereador? Sim. 25. Nadinho do Rio das Pedras. Pastora Márcia Teixeira. Patrícia Amorim. Sim, 26. Pedro Porfírio. Professor Sérgio Luparelli. Renato Moura. Professor Sérgio Luparelli. Não. Não. 5. Renato Moura. Rogério Bittar. Rogério Bittar. Sim, 27. Rubens de Andrade. Rubens de Andrade. Sebastião Ferraz. Sebastião Ferraz, como vota? Sim. 28. Vereador Sami Jorge. Sim. 29. Silvia Ponte. Não. 6. Tereza Berg. Sim. 30. Theo Silva. Sim. 31. Ilso Leite Passo. 31. Não. Sim, 31. Não, 6. Está faltando. O Rubens Andrade não vem com uma votação dessa. Pedro Porfírio está lá em cima, não vem.
Votação apresentou o seguinte resultado. Presentes e votando 37 senhores vereadores. Votaram sim 31, não 6. O projeto está aprovado, segue a promulgação. Tramitação. Pela ordem. Presidente, antes de anunciar o outro projeto, o próximo projeto, anuncia que hoje está aniversariando o vereador Eliomar Coelho. Porém, se reserva ao direito, né, de dizer quantos anos, mas não tem problema não. Pela ordem, o vereador Stepan. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inclusive nós já estamos lançando uma CPI para descobrir a verdadeira idade do Eliomar Coelho, que segundo declaração do próprio são 66 anos bem vividos. Senhor presidente Ivan Moreira, senhoras e senhores vereadores, eu faço essa questão de ordem principalmente para responder ao vereador Paulo Serri e também para esclarecer aqui, principalmente os vereadores que assinaram a moção, Pedro Porfírio, Carlos Caiado, Argemiro Pimentel, André Gouveia, Lucinha, Patrícia Murinho, Jorge Felipe, Dr. Jairinho, Theo Silva, Cláudio Cavalcante, Eliomar Coelho, mais 4 vereadores, assinaram junto comigo uma moção que no último dia 21 de março eu ocupei aqui a tribuna para requerer a aprovação da moção, que eu leio aqui. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja inserida nos anais dessa Casa de Leis, moção de protesto ao excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que se restabeleça na FINEP o Estado de Direito Democrático e os princípios constitucionais da moralidade e da legalidade na gestão dos negócios públicos. Temos acompanhado com grande preocupação o noticiário da imprensa acerca dos casos de corrupção na financiadora de estudos e projetos FINEP, a principal agência de fomento à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico do país. Estamos agora sendo surpreendidos com a ameaça de demissão de todos os dirigentes da Associação de Empregados da FINEP afim. Diversas entidades, como o Sindicato dos Bancários do município do Rio de Janeiro, a Federação dos Bancários dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a Central Única dos Trabalhadores, a Seccional RJ da Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras, estão protestando de forma veemente contra a ameaça à diretoria da FINEP. Plenário Teotônio Vilela, 21 de março de 2007, Stepanessense, vereador do PPS, com todos os demais vereadores que subscreveram essa moção. No dia 11 de abril, o nobre vereador Paulo Serri ocupou a tribuna da casa para registrar uma missiva recebida do ilustríssimo senhor professor Sérgio Bruni, presidente do Comitê de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro, em defesa da atual direção da FINEP, bem como solicitou a mim que prestasse alguns esclarecimentos sobre as razões que me levaram a propor a mencionada moção. Certamente o ilustríssimo senhor professor Sérgio Bruni, como grande cientista que é, envolvido em seus importantíssimos trabalhos de pesquisa, não teve a oportunidade de acompanhar o noticiário quase que sistemático na imprensa, inclusive Jornal Nacional, envolvendo a FINEP em casos de corrupção. Eu estou enviando para o professor aqui uma pequena amostra do que saiu na imprensa sobre a questão da FINEP nos últimos anos da imprensa. Sucede que desde maio de 2006, a FINEP vem ocupando sistematicamente as páginas policiais da imprensa devido aos financiamentos a fundo perdido em valor superior a 3 milhões de reais com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, FNDCT, concedida a ONGs denominadas IBRAE, INTEDEC e Instituto Amor pela Vida, dentre outras irregularidades. Senhor vereador Paulo Serri, com relação a essa questão, no dia 14 de maio de 2006, o nobre vereador Paulo Serri
Eu gostaria que prestasse atenção, que eu estou fazendo esse pronunciamento em atenção a um pedido seu que solicitou que eu prestei atenção e, na medida do possível, eu lhe trouxe uma resposta. Eu quero lembrar que no dia 14 de maio de 2006, o seu chefe político, o excelentíssimo senhor prefeito César Epitácio Maia, publicou o seguinte comentário em seu ex-blog: os sanguessugas do governo Lula se alastram. Disse o senhor César Maia: ministro de Ciência e Tecnologia, através da FINEP, libera milhões a ONGs assistenciais, da mesma forma que o Ministério da Saúde. Está mais do que na hora da imprensa dar uma olhada para o gabinete dos ministros, além dos parlamentares que se articulam com eles. Não há emenda liberada sem ministro autorizar. Será que autoriza sem saber qual é a destinação? Bom, isso estava no ex-blog do César Maia. Estado de São Paulo, FINEP atropela a lei e libera 3.300.000 reais para entidades sem qualificação. Documentos sigilosos da FINEP, obtidos pelo Estado, exemplificam como o governo faz vista grossa para as irregularidades que ocorrem com recursos destinados para emendas parlamentares. Entre dezembro de 2005 a janeiro de 2006, 3 entidades assistenciais que nada têm a ver com pesquisa no país, como o Instituto Amor pela Vida e APV, obtiveram do órgão federal, uma espécie de BNDES da Ciência e Tecnologia, a liberação de 3.300.000 reais para desenvolver em municípios do Rio o projeto de integração digital itinerante. Os processos internos de autorização dos convênios mostram uma sequência de atropelos à legislação e ao mínimo de bom senso exigido de quem lida com dinheiro público. Candidatos aos recursos federais por serem apadrinhados por parlamentares, o IAPV, o IBRAE e o INTEREC não apresentavam nenhuma qualificação para a tarefa e nem sequer eram cadastrados no SIASG, o sistema federal utilizado pelo Ministério do Planejamento para monitorar seus principais fornecedores. Prezados vereadores, prezado vereador Paulo Serri, Vossa Excelência tem conhecimento que desde o dia 18 de maio de 2006, os empregados da FINEP reunidos em assembleia vêm reiteradas vezes solicitando à diretoria da empresa a abertura de processo administrativo disciplinar para apurar o episódio, desde 18 de maio de 2006. E como é de praxe nesses casos, o afastamento do chefe e do superintendente da área envolvida nas irregularidades até a conclusão do processo administrativo. Tudo isso sem sequer resposta. Transcrevo a seguir, ou eu digo aqui a seguir, transcrevi aqui na parte, o trecho do relatório final da CPMI dos sanguessugas, folha 219. O relatório que a FINEP encaminhou à CPMI informa que sua diretoria decidiu pela aprovação do convênio com o IBRAC em 15 de dezembro de 2005, tendo mesmo sido assinado em 17 de janeiro de 2006, e a liberação dos recursos em 2 de fevereiro de 2006. Todavia, a CGU apontou em sua auditoria na FINEP que a financiadora não poderia ter habilitado o IBRAC e a ser conveniado, pois o mesmo não atende ao inciso 4 do artigo 34 da Lei 10.934/2004, LDO de 2005, que estabelece que a destinação de recursos a entidades privadas e sem fins lucrativos dependerá ainda da declaração de funcionamento regular da entidade beneficiária nos últimos 3 anos, emitida no exercício de 2005 por 3 autoridades locais e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. O relatório final da CPMI chegou à mesma conclusão com relação aos financiamentos concedidos pela FINEP ao Instituto Amor pela Vida. Folhas 231 da CPMI. No tocante à entidade denominada INTEDEC, o relatório final da CPMI aponta ainda a ocorrência de gravíssimas irregularidades. Conforme digo agora e transcrevi no documento. Relativamente aos recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que estão sendo executados por intermédio da FINEP para aquisição de unidades móveis de inclusão digital, Luiz Antônio Vedoim disse que a Planan vendeu um veículo de inclusão digital INTEDEC por emenda do deputado João Mendes de Jesus, PSB Rio de Janeiro, no valor de R$ 700 mil,
empenhada em 2005 e paga em 2006. O parlamentar foi apresentado a Vedoim pelo deputado José Divino. Vedoim explicou que o segundo veículo não chegou a ser entregue em razão de não ter dado tempo em face de sua prisão, tendo entregado apenas um veículo no valor de R$350 mil. Aliás, todas as 5 operações mencionadas foram analisadas a toque de caixa pela FINEP, sendo que todas as análises do técnico foram efetuadas em 13 de dezembro de 2005. Todas as análises do chefe de departamento e do superintendente das áreas efetuadas no mesmo dia, 14 de dezembro de 2005. E todas aprovadas pela diretoria da FINEP em 15 de dezembro de 2005. Que vem provar que é de uma competência fora do comum e de uma rapidez excepcional. Essa exiguidade de tempo da análise de 5 projetos até a decisão da diretoria, passando pelo chefe e superintendente da área, é algo antes nunca ocorrido na FINEP, o que só reafirma a necessidade de que a solicitação dos empregados pela instauração do processo administrativo disciplinar para apurar o episódio seja aceita. Provavelmente em represália às cobranças efetuadas pelos empregados da FINEP em 23 de fevereiro de 2007, todos os dirigentes da FIM receberam um protesto judicial ameaçando-os de demissão por suposto ato de subversão, palavra em desuso desde o fim da ditadura militar. Ao receber a ameaça de demissão, os dirigentes da FIM recorreram a diversas instituições da sociedade civil, como o Sindicato dos Bancários, a Federação dos Bancários, do Rio e do Espírito Santo, a Central Única dos Trabalhadores e a Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras que se solidarizaram inteiramente com aquela entidade. Nobre vereador, li com atenção, inclusive a carta que foi enviada a Vossa Excelência, espero pelo professor Sérgio Bruni. Não foi minha intenção e não pedi a assinatura de nenhum companheiro para fazer acusações infundadas. Tive respostas na carta deles de coisas que não estavam na nossa moção, mas para que fique bem claro, e aqui existe uma prática nossa aqui, do vereador pedir a assinatura dos companheiros, e todos nós assinamos essas moções em confiança ao que o companheiro pede. Então, muitas vezes a gente assina e depois ele lançou uma dúvida muito grande sobre essa moção. Como tinham mais pessoas envolvidas, eu acho que já enviei, para não dar trabalho aos senhores, a cópia desse relatório da imprensa ao professor Sérgio Bruni, e eram estas, nobre vereador Paulo Serri, as informações que, a seu pedido, estou trazendo a esse plenário, informar os vereadores que continua a escalada autoritária da atual direção da FINEP. No último dia 4 de abril, a FINEP cassou a caixa postal eletrônica da Associação dos Empregados da FINEP, a AFIM, meio através da qual a entidade há anos se comunicava com o conjunto de empregados da empresa. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Olá, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, é muito rápido, para que não se interrompa a sessão, que está sendo muito importante. Vereador, apenas para dizer a Vossa Excelência, repetir que o meu pronunciamento foi na defesa da FINEP. Eu não conheço um diretor daquela instituição, não conheço o seu presidente, mas eu conheço a história da FINEP, que não pode se confundir com qualquer história mais turbulenta, que envolva eventuais diretores e presidentes que são passageiros. A FINEP é permanente, quem lá está hoje é passageiro. Eu apenas me pronunciei aqui, vocalizando uma preocupação do Dr. Sérgio Bruni, presidente do Comudes, e peço a Vossa Excelência que encaminhe esses documentos também, que Vossa Excelência certamente colheu na mesma fonte que lhe informou das motivações da sua moção, ao Dr. Sérgio Bruni, que é presidente do Comudes. E reitero, o meu pronunciamento foi e é, hoje, na defesa da instituição FINEP, uma instituição exemplar no país, e que se está sob esse tipo de administração, deve ser, evidentemente, através do governo federal, a quem a FINEP é subordinada, seriam apuradas essas situações. Não conheço um diretor, não sei o nome do presidente,
Mas aqui me pronunciei naquele dia em nome do presidente do Comudes, Dr. Sérgio Bruni, a quem conheço e por quem responderei aqui ou em qualquer outro lugar. Apenas isso, e agradecer a vocês e pedir que encaminhe ao Dr. Sérgio Bruni essa leitura que vocês fez aqui. Muito obrigado. Tramitação ordinária em segunda discussão, PDL 301/2004, autoria do senhor vereador S. Ferraz, concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Carlos Henrique Ponciano de Jesus. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Pelon, número 18, 2007, autoriza o vereador Rubens Andrade. Pela ordem. Que cria o artigo 122A e o parágrafo único do artigo 122A da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Pela ordem, vereador Jorge Felipe. Solicito o adiamento por uma sessão da votação O dessa presidente submete ao doutor plenário adiamento da votação por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária, primeira discussão, em votação. PDL 98/2006. Autoriza a senhora vereadora Lucinha, que surge o decreto 24710, de 13 de outubro de 2004, de autoria do Poder Executivo. A matéria está em votação e requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados. Jairinho. Chama o Jairinho. Senhoras e senhores vereadores, Átila Nunes, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, João Cabral, Lilian Sá, Lucinha, Luiz André Deco, Paulo Serrê, professor Célio Luparelli, S. Ferraz, Sami Jorge, Silvia Pontes.
Vou encerrar. Presentes votando sim. Presentes e votando 27 senhores vereadores. Votaram sim 26, não. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, em quinta sessão, emenda. Em votação. Pela ordem. No orador inscrito para discutir a matéria, para encaminhar o vereador Tojairinho. Tojairinho. Presidente, solicito adiamento por uma sessão da matéria. O presidente submete ao outro plenário adiamento da votação da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 137/2006, autoria do vereador Aspásia Camargo, que suscita os efeitos do decreto 26.912, de 21 de agosto de 2006, que regulamenta o licenciamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais e o cadastro ambiental municipal e dá outras providências, por exorbitantes do poder regulamentar. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça, vereador Jorge Pereira, presidente da comissão. Presidente, essa matéria é totalmente inconstitucional. É uma matéria inconstitucional. Isso é uma matéria de plenária, de lei. Então, O parecer da Comissão de Justiça é pela inconstitucionalidade? O senhor está pedindo que eu dê parecer ao PDL? Ao PDL, vereador. Ah, o PDL pela constitucionalidade. O decreto é que não é. É um artista. Pensei que fosse só o... Parecer pela constitucionalidade, pela Comissão de Administração. Toma cuidado, Stepan. Cadê ele? Ah, está aqui. É figurante. Vereadora presidente Tereza Berg, presidente da Comissão de Administração, emitir parecer. Favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Meio Ambiente, vereadora presidente Nereide Pedregal. Vai daqui mesmo. Favorável. Favorável. Comissão de Assuntos Urbanos, vereador presidente Guaraná. Tendo em vista que existe aqui um projeto de lei justamente para a gente debater de licenciamento ambiental, não tem sentido a gente ter um decreto regulamentando isso. Então, o parecer é favorável. Parecer favorável. Comissão de Abastecimento, vereador Jerominho. Quem? Vereador Nadinho. Vereador Átila Nunes. Vereador Átila Nunes, presente. O senhor não quer emitir parecer? Não está. Vereador doutor Jairinho, emitir parecer. Ser favorável, senhor presidente. Favorável. Comissão de Saúde, vereador doutor Carlos Eduardo, presidente da comissão. Doutor Jairinho. Favorável, senhor presidente. Favorável. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Requer a maioria absoluta, terminais liberados. Para ver se eu ponho uma bandeira branca aí. Pega esse não, presidente.
Agora é minha hora. Não, a gente já separou lá. Pode botar. A gente já separou lá o seu. Por que pediram adiamento para mim na comissão? Gente, mas é por que pode pedir? Quem pediu? Meu líder aqui, todo mundo aqui. Está sendo perseguido. Ah, por que isso? Não, mas por que pediram adiamento? Eu nem vi isso. Essa não. Sim, mas não aprova. E aí ele tem que trabalhar. Ele fez o convênio com o Estado. O Estado está disposto a passar alguma coisa. Pergunta aqui na casa, entendeu? Não deixaram passar. Sim, não deixaram. Entendeu? E aí a gente tem que fazer o Estado. Não pode ficar parada. O governador está passando um bocado de coisa pra gente. A gente não tem projeto, tem que trabalhar. Senão para a cidade. Presidente, depois declaração de voto. Vou encerrar. Presentes votando 24 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltará em votação. O vereador tem que estar no plenário para votar. Presidente, declaração de voto. Matéria voltará em votação. Não houve votação, vereador. O senhor quer declarar o quê? O senhor quer falar pela ordem? Pela ordem. Não houve resultado? Então, Pela ordem, senhor presidente. Vereador Jairinho. Palavra pela... Presidente. Presidente Ivan Moreira, senhores vereadores, o projeto de lei que alguns vereadores votaram ao contrário agora, votaram não, e outros vereadores não vieram votar, é o motivo da reunião que fizemos ali na sala do cerimonial, no qual lutamos para o prefeito não legislar por decreto. Alguns do que aceitaram a proposição nossa de lutar pelo legislativo, a fim de que o prefeito venha legislando sucessivamente por decreto, quando temos oportunidade de derrubar esse decreto para fazer a lei do que a vereadora Aspásia colocou, nós perdemos essa oportunidade.
Então eu gostaria de pedir aos meus pares que estão dentro dos seus gabinetes e os que votaram não, para poder votar sim e prestar atenção no que está acontecendo. Porque é justamente o que a grande maioria que votou não estava do nosso lado falando, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E agora, na hora de acontecer, de votar o projeto que é importante para nós, para a nossa casa legislativa, acaba votando não. É isso que eu queria falar, senhor presidente. Pela ordem, vereador Aspásia. Só para um esclarecimento, eu acho que o que esse decreto, esse projeto pretende é exatamente aquilo que nos faz hoje nos mobilizarmos para alertar o prefeito sobre os limites das suas competências. Na verdade, nós não podemos aceitar uma legislação por decreto de um projeto de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município, é assunto que exige um projeto de lei. E o que é mais surpreendente é que o projeto de lei, o prefeito enviou à Câmara em 2002, esse projeto de lei já foi votado em primeira votação, portanto, é só botar para votar na segunda, não há nenhum problema quanto a isso, e nós estamos agora tendo que viver numa situação completamente absurda de ter um projeto que já foi votado e o decreto correndo por fora e o prefeito legislando por decreto. Eu acho que esse exemplo é o exemplo extremo do desrespeito e da desconsideração e da inconstitucionalidade. Se nós somos acusados aqui, tantas vezes, de projetos inconstitucionais, podem estar certos que, neste caso, a inconstitucionalidade do prefeito é indiscutível. E era para isso que eu pedi a atenção de todos para sustarmos esse decreto. Não foi possível, não houve quórum, mas eu gostaria de poder contar com o apoio de todos para que nós possamos reconsiderar e dar aprovação a esse projeto, a essa proposta. Muito obrigada. Pela ordem. Intermentação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo, número 152/2006, de autoria do senhor vereador Ivan Moreira, que concede o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro ao ministro do Tribunal de Contas da União, Walter Alencar Rodrigues. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Para votar o projeto pedir para votar o projeto do Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Vamos tentar votar ele aqui. Vamos tentar votar ele aqui, pô. Vamos tentar votar ele. Vamos votar, eu sei disso. Pela ordem, vereador Paulo Serreira. Senhor presidente, é só para ver se nós conseguimos dar uma consequência construtiva a essa matéria. Porque depois de muitos anos, numa dificuldade muito grande entre o Estado e o município, superpondo atribuições e sem nenhum entendimento acerca dessa questão do licenciamento ambiental, finalmente agora, o prefeito César Maia e o governador Sérgio Cabral têm se entendido nessa questão e têm caminhado no sentido de trabalharem conjuntamente de maneira que o município possa licenciar algumas matérias, algumas iniciativas menos complexas e que sejam da sua alçada. Então, nesse sentido, eu fico muito preocupado quando, ao invés de se preferir votar um projeto, uma mensagem que já está na casa, votada em primeira discussão, e se pode votar em segunda e regulamentar definitivamente a matéria, se prefere fazer um PDL anulando o decreto, que é o único instrumento, embora não seja o melhor instrumento, o único instrumento que permite à Prefeitura trabalhar junto ao Governo do Estado no licenciamento de algumas matérias. Então, o que eu proponho à vereadora Aspásia Camargo, autora deste PDL, que viu pela votação que
que mais divide do que soma, que nós amanhã possamos incluir na ordem do dia, ou na semana que vem, para que se possa discutir melhor, a mensagem do licenciamento ambiental que já foi votada em primeira discussão, para se votar em segunda. E pedir a Vossa Excelência que, ao nosso lado, assuma uma posição construtiva em torno dessa matéria e que se ponha para votar a mensagem que já foi votada em primeira, se emende, se melhore, enfim, mas que se vote a matéria que possa edificar uma via de comunicação entre o Estado, a União e o município em matéria tão importante como o licenciamento ambiental. Então, o que eu queria propor a Vossa Excelência é que substituísse uma matéria que mais divide do que soma, do que une, por uma matéria que pode vir a unir e definitivamente consagrar essa questão nos termos e nos regulamentos da lei e do entendimento daqueles que mais estudam essa questão. Essa é a minha propositura, senhor presidente. Vereador Paulo Freire, pode me dar uma parte? Não posso lhe dar parte, mas certamente o senhor presidente dará a palavra a Vossa Excelência. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 158/2007, autoria do vereador João Cabral, concede o título de cidadão honorário no município do Rio de Janeiro a André Stein, pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Qual? Vou responder você. Não vai dar nome, não vai nome. As fases foi adiado. O Consemac está tendo uma câmara técnica estudando isso. A gente não pode atropelar o Consemac. Entendeu? Espera aí que... Ivan. Emitir parecer, vereador doutor Jairinho, pela Comissão de Educação e Cultura. Quem é o outro? Vereador Rubens Andrade. Vereador Romualdo Boaventura. Emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Parecer favorável. Favorável. No orador inscrito. Discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 166/2007, autoria do vereador Adilson Pires, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Arlindo Chinaglia Júnior, deputado federal e presidente da Câmara Federal. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrar a discussão e votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, PDL 168/2007, autoria da Comissão de Assuntos Urbanos, que susta os efeitos do decreto 27663, de 9 de março de 2007. No orador inscrito, discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Terminais liberados, requer a maioria absoluta. Não vou fazer não. Vou fazer não. Tem sessão hoje.
Vou encerrar. Presentes, votando 22 senhores vereadores, não há quórum para deliberar sobre a matéria que voltará em votação. Não houve resultado, como é que eu vou dar pela declaração, para a declaração? Para a comunicação e liderança, vereador Romualdo Boaventura. Senhores vereadores, senhor presidente Ivan Moreira, por delegação do nosso líder, vereador Paulo Serri, eu queria fazer aqui um apelo a essa casa. Senhores vereadores, de bom senso, que tem nessa casa, porque certamente hoje se estabeleceu uma maioria, e é assim mesmo, a maioria vence. Nós temos que conviver com essa questão democrática. Agora, o que nós não podemos ser nessa casa, senhor presidente, o que nós não podemos ser é desrespeitosos com os nossos colegas. Nós não podemos aqui menosprezar, porque todos somos vereadores nessa casa, e vereadores em igualdade de condições. Então, houve aqui um pedido, o vereador, pela informação que eu tive, não sei, queria confirmar, qual vereador que pediu para retirar pediu o adiamento de um projeto de lei, um projeto da maior importância, o projeto que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. Se não fosse favorável à matéria, que vote não, que vote contra, ou não vote. Agora, pediu adiamento em função da autora não estar aqui presente, circunstancialmente, que ela saiu daqui momentaneamente, que é a vereadora Silvia Pontes, do nosso partido, e que está aqui presente sempre nesse plenário, e que está aqui uma vereadora atuante, que debate todas as questões do plano diretor aqui, em audiências que às vezes temos aqui, audiências públicas com 1, 2 vereadores, a vereadora está presente, trazendo a sua contribuição, e hoje, circunstancialmente, ela deu uma saída do plenário para resolver uma situação. Essa maioria que se estabeleceu perde, na verdade, a sua essência quando atropela covardemente uma vereadora, um colega nosso, que estava com um projeto na pauta. Isso, senhores vereadores, é lamentável. Em nome dos democratas, eu lamento profundamente esse comportamento e acho que isso é antidemocrático. Pela ordem, presidente. Isso é antidemocrático. Não sei, acho isso antidemocrático. E espero que esse tipo de comportamento não permaneça na casa. Existe maioria? Tudo bem. Maioria vai e vence no voto. Agora, atropelar um colega que tem os mesmos direitos que nós todos, isso não se faz, não é democrático, não é ético. Pela ordem, presidente. Declaração de liderança, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente. Eu estou dando a palavra à sessão, na realidade, vereadora Silvia Ponte, já encerrou. Nós apreciamos a última, né, e o vereador Romualdo falou por delegação, né, de Senhor presidente dos trabalhos por delegação, desta sessão. vereador Eliomar. Senhor presidente, que conduz os trabalhos desta sessão, novo vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. O que acontece é o seguinte, esta casa, eu gosto do clima de efervescência. Eu acho melhor do que realmente aquela pasmaceira que existia antes, entendeu? Agora, a gente precisa se debruçar um pouco em cima daquilo que está sendo colocado em votação. Não é? Nós fizemos duas reuniões com o objetivo de trabalhar procedimentos desta casa para ver se realmente ela começava a tomar rumos diferentes do que até então era adotado. Pois bem,
duas matérias importantes. Inclusive, uma, eu confesso, questão de urgência, eu tive que ir no meu gabinete, quando eu cheguei, recebi lá o bilhete. Matérias importantes que a gente tem que aprovar aqui, mas é aprovar mesmo. Foi um compromisso assumido por nós, no sentido de resgate das prerrogativas daquilo que é função verdadeira do vereador. Então é isso daí. Então o que que acontece? Matérias importantes, como esta que foi enviada para cá, mensagem do Executivo, onde ele quer se autolicenciar, o que isso é um verdadeiro absurdo. Nós não podemos admitir isto, entendeu? Isso daqui não deu coro. Agora, uma outra matéria que era exatamente para a gente rejeitar um decreto do prefeito que proibiu marquise, se construir marquise na cidade do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Até motivo de chacota lá fora, entendeu? Marquise não tem nenhum problema, desde que seja bem executada, que seja bem projetada, que seja bem calculada e que seja feita realmente a preservação e manutenção, como deve ser feito em qualquer edificação. Então, a casa parece que não entendeu, ou não está entendendo. Então, eu, por exemplo, dispensei de fazer uma intervenção justamente para apresentar a justificativa por que deveria se aprovar a matéria que estava sendo votada, e isso daí, infelizmente, não foi possível. Então, eu acho que a gente... Era essas as considerações que Comunicação eu gostaria de liderança por delegação, presidente. Comunicação, vereador Aspazia Camargo. Sou eu não, presidente? Vereador Aspazia Camargo. Não, a propósito da proposta que foi feita aqui pelo vereador Serri, sobre a questão do licenciamento ambiental, eu tenho algumas coisas importantes a dizer sobre isso. Em primeiro lugar, que existe, e deveria ser de conhecimento do governo, do líder do governo, por iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, uma Câmara Técnica do CONSEMAC, do Conselho de Meio Ambiente da cidade, que está justamente debruçada sobre o projeto de licenciamento, que foi regulado ilegalmente, inconstitucionalmente pelo prefeito. Então, o próprio CONSEMAC está hoje com especialistas, representantes de vários segmentos, estudando o projeto. Eu acho que seria uma temeridade, uma irresponsabilidade da Câmara votar a toque de caixa um projeto desta natureza, atropelando o CONSEMAC. Né? Nós podemos, e o líder do governo pode certamente, pedir ao CONSEMAC pressa nas suas conclusões, nos seus encaminhamentos, mas não pode ignorar o CONSEMAC, porque seria realmente uma coisa absurda. A segunda questão que eu tenho para dizer é que o projeto de licenciamento que o prefeito encaminhou, seja por decreto, seja por projeto de lei, é obsoleto. Obsoleto. E quando eu digo isso, eu digo o seguinte: o município da cidade do Rio de Janeiro não pode e não deve se basear num modelo de licenciamento nacional, federal e estadual que está caduco e que hoje deixa o presidente da República de cabelos brancos, a chefe da Casa Civil desesperada, a ministra do Meio Ambiente desesperada, porque é um projeto fora de época. O modelo de licenciamento ambiental que está sendo apreciado aqui na Câmara, ele tem que se pautar por instrumentos ambientais, por processos de estímulo de mercado, por formas de isenções, por créditos e por outros tipos de processos que são necessários para que esse modelo avance. A segunda questão é a seguinte: a Secretaria de Meio Ambiente hoje, ela é uma secretaria desarmada. Ela não tem técnicos capazes, necessários para arcar com essa responsabilidade no tempo que o setor produtivo exige e que a sociedade exige. Então, nós temos que discutir coisas muito sérias, como a participação, por exemplo, da universidade e dos centros de pesquisa na feitura dos pareceres. Presidente, pela liderança. E outras questões que eu gostaria que fossem discutidas. Então, eu peço que
a Câmara tenha tempo para fazer as emendas necessárias a esse projeto e que o CONSEMAC possa se pronunciar com a maior brevidade possível para atender aos interesses do município. Obrigada. Presidente. Comunicação de liderança, vereador Jorge Pereira. Comunicação de liderança. Vereadora, eu tenho um carinho pela senhora muito grande. Realmente, eu olhei todas a pauta de votação, a senhora não votou em nada. Agora, essa gritaria que eu não vou poder fazer, que o vereador Romualdo Boaventura acabou de fazer, uma aberração aqui, eu estou sem voz para acompanhá-lo. Mas quero dizer que eu nunca vi, nesses 20 aninhos de mandato, tamanha incompetência de um vereador que não é novato, não é estreante aqui. Por que ele não pediu nominal? Por que ele não pediu nominal? Ele estava dormindo na cadeira? Ele sabe que pedindo nominal ele ganharia tempo, pediria para correr atrás da vereadora. Número 1. Número 2. Onde é que estava o líder do PFL nessa hora? No banheiro não estava. No banheiro não estava. E ele não pediu não, senhor. Pediu não. Mas já pediu nominal para outras coisas. Eu lastimo que o vereador Romualdo, com tanta experiência, grite tanto que coisas que não deu nem para mim entender. Agora, vereador, fica aqui um conselho a Vossa Excelência. Toda vez que o senhor for baluarte ou espadachim de algum colega seu, se baseie na lei e pensa no que o senhor deixou de fazer para ajudar. Porque, na verdade, o que o senhor disse aqui não ajudou ele em nada. Muito pelo contrário, eu acho que até prejudicou. Porque o senhor poderia ter... O senhor perdeu uma grande oportunidade, pedindo uma palavra só, ou um dedinho assim levantado, ó, desse tamaninho, viu, vereador? Verificação, só isso. Não precisaria mais nada, vereador. Apesar do senhor não querer olhar para mim, estar olhando pela televisão, se o senhor gostar de televisão, eu quero dizer para o senhor que o guarda, quando está de frente, é para parar. Quando está de costa ou de lateral, é para mandar continuar. Então, eu continuo dizendo ao senhor, vereador Romualdo, o senhor não é aprendiz, o senhor já é veterano. Em verdade, para finalizar, os dois comeram uma tremenda mosca e a vereadora comeu uma tremenda varejeira. Essa é a verdade da história. Agora, na próxima, nós vamos ajudar, porque a Silvia é uma pessoa que eu adoro. Vou te ajudar, viu? Vou te ajudar mesmo. Mas não pelo que disse o vereador Boaventura, porque ele comeu uma mosca enorme. E o meu pobre Serri, que está perdendo cabelo aqui dentro pra caramba, vai terminar o mandato calvo totalmente. Mas já tem perucas novas aí no mercado que vão atendê-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Silvia Pontes. Bom, primeiro quero... Deixa ela falar. Presidente. Não, já dei a... Obrigado. ela Eu quero primeiro agradecer ao meu nobre colega Romualdo pela minha defesa. É que na realidade terminou, né, Romualdo? Quero dizer o seguinte ao meu nobre amigo Jorge Pereira, que disse que eu não votei em nada. Então, eu estou aqui com a minha votação e é evidente que estaria ali a única que eu não votei, e até porque eu estava na hora tentando falar e articular a minha comissão, que é tão esperada, foi a única do lixão, eu não teria problema nenhum de votar. Toma aqui, presidente. Não, só um instante. Nobre vereador, gostaria que você olhasse a minha votação. Agora, o que eu lamentei realmente, porque eu conversei com a... Eu acho que no momento, quando se fala comissão de prevenção, não existe partido, não existe situação, não existe posição, governo, é uma comissão de prevenção à dependência química. É um momento que nós estamos vivendo todos os dias nos jornais, matérias falando de jovens se alcoolizando, enfim. Infelizmente, talvez por inexperiência, na hora que eu teria que estar no plenário, eu fui no gabinete do líder. Pode falar, eu dou a parte. Ela está me dando a parte, ela está com razão. Ela votou em duas aqui. Desculpe, querida. Tinham 3, tem que dizer isso, né? Então, só não votei em uma. Então, eu quero dizer o seguinte, que na hora que eu estive ausente do plenário,
O meu gabinete, então eu vou pedir ao secretário da Casa que mande consertar minha xerox, porque eu queria pegar esse documento que eu gostaria de mostrar à oposição para convencer de dar o voto para a minha comissão, que era onde diz o seguinte, eu vou ler para vocês, que já que eu perdi a minha comissão hoje, diz o seguinte: eu queria parabenizar a Anvisa, eu queria dar uma moção de honra à Anvisa de ter proibido propagandas de bebida com teor alcoólico, como cervejas, entre 8 e 20 horas. Então eu queria pegar esse documento para dizer, gente, abracem comigo essa causa da prevenção. Todos os dias a gente abre os jornais. Se vocês leram o jornal O Dia no domingo, tinha um depoimento de uma jovem de 16 anos que dizia que todas as vezes que ela vai para as festas, ela entra em coma alcoólico. Mas não tem problema não, porque agora é outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês e me ajudasse, porque as festas agora de universitárias só autoriza a festa se tiver uma ambulância. Isso é uma vergonha, uma vez que para autorizar uma festa, a ambulância significa o quê? A permissividade. A ambulância significa, podem beber à vontade, bebam porque tem uma ambulância te esperando. Então eu gostaria de convocar os nobres colegas para me ajudarem, porque isso não é uma causa da Silvia, não. Isso eu acho que é uma causa de todos nós, que me ajudem a colocar essa comissão da prevenção. A Lília teve outro dia com a comissão da criança e do adolescente. Lília, pode contar comigo. Eu tenho certeza que o Jorge Felipe, o Jorge Pereira vão me ajudar nessa causa, porque não tem partido, não tem oposição nem situação. Então eu quero pedir isso na próxima então sessão, que me ajudem a aprovar essa comissão. Obrigado. Vereador Guaraná, comunicação. Senhor presidente, senhoras e senhores, é só para, eu acho que, ajudar a esclarecer esse debate. Quando um projeto ele é adiado pelo plenário. Alguém propõe, mas é o plenário. Então, todo mundo que estava aqui dentro adiou o projeto, inclusive aqueles que estão tentando defender a vereadora Silvia Pontes. Então, não teve ninguém defendendo ela aqui no plenário, não teve, só quem estava fora do plenário. Porque todo mundo que estava aqui dentro votou sim ao adiamento do projeto. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu estava aqui dentro, então a Silvia não estava. Então, assim, Silvia, todo mundo que estava aqui dentro votou sim ao adiamento do seu projeto. Pode ser porque comeu mosca ou não. Aliás, é um problema sério comer mosca, porque aqui a gente está votando em nome da população, então não dá para comer mosca. Só ressaltar aqui algumas coisas hoje importantes. Essa pauta que a gente fez hoje, apesar de não ter conseguido quórum em alguns projetos, você tem projetos importantíssimos. Por exemplo, quando a gente tenta anular o licenciamento ambiental que o prefeito fez por decreto, apesar da cidade efetivamente precisar do licenciamento ambiental, temos que fazer aqui um esforço para fazer dentro das regras, dentro das normas jurídicas desse país. Ou seja, através de projeto de lei complementar. Não pode ser, da mesma forma que a gente tem anulado aqui os projetos autorizativos, temos que anular os decretos inconstitucionais. O decreto das marquises também é importante. O próprio prefeito na imprensa aí voltou atrás, eu não sei nem porque a bancada do prefeito não votou para anular esse decreto dele. Ele já na imprensa voltou atrás, ele sabe que é um absurdo proibir marquises. A cidade do Rio de Janeiro talvez seja a única cidade do mundo onde as marquises são proibidas, e mais, proibidas por um decreto, o que é inconstitucional. Ele deveria ter feito um projeto de lei para proibir, porque é uma legislação que trata especificamente ali do Código de Obras, especificamente de um elemento. Tem um outro importantíssimo aqui que estava na pauta, que é fundamental, e é um decreto que até hoje eu não entendi, que foi um decreto que o prefeito, que diz que precisa arrecadar, tem feito aí licitações para publicidade, tem tentado arrecadar mais, e através de um decreto criando ali a figura do supermercado, ele reduziu pela metade o IPTU dos supermercados. Então é um negócio esquisito, porque se a prefeitura está precisando de mais verba, por que diminuir a verba de um setor que sempre paga em dia, não está apertado? Quer dizer, tem um IPTU caro? Tem, mas como toda cidade tem. O cidadão normal está pagando absurdo de IPTU. Por que diminuir logo
do supermercado e mais, por decreto. Por que não faz através do projeto de lei complementar, que é um instrumento adequado? Então, o que a gente está tentando hoje aqui, talvez seja equilibrar essa balança, para a gente tentar, através dos instrumentos que a Câmara tem, colocar, anular aquelas ações do prefeito que são inconstitucionais, da mesma forma como a gente tem feito o dever de casa, mandando para o arquivo aqueles projetos autorizativos que a gente considere inconstitucionais. Então, era essa a comunicação que eu tinha a fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidente, antes de encerrá-la, comunica que hoje, às 18h30, haverá solenidade. Bom, para homenagear o ministro do STJ, Hamilton Carvalho, a meu requerimento. E que amanhã, às 10 horas, haverá solenidade também, requerimento do vereador Rubens Andrade, para entrega de moções. Convoco sessão ordinária para mais 14 horas. Está encerrada a sessão.